Opa, pessoal, e aqui mais um react aqui do Narras, só que de um tema que eu gosto bastante, que é o futuro dos animes é macabro, ninguém vai gostar desse vídeo, react sobre Dandadan. Vamos ver o que o Narras vai falar sobre isso. Eu gosto muito do Narras, principalmente porque eu sou meio que da linha de análise fria dele, tá? Da análise fria, não da análise completa. Então bora lá. Esse vídeo tem 40 minutos. Você quer de react ou falação? Não, Medíocre vai do ser canal. react. Não, vai ser react, bora. Contrapondo, ó, de fato, eu acho que ele quer contrapor as coisas. O vídeo enviado pelo Bukashin há uns 4 meses atrás. Bora lá. Eu vi o anime de Dandadan apenas. Peraí. Bora ver o vídeo aqui, Dandadan, a embalagem brilhante de um produto medíocre do canal. Não concordo. Não concordo. Eu já falei aqui em algum vídeo sobre Dandadan. Eu não acho o Dandadan medíocre. Eu acho ele, na verdade, como comédia romântica e comédia clichê e como uma comédia romântica de desenvolvimento unitário duplo, extremamente um dos melhores animes da década facilmente. Só que, cara, é tão jovem, é tão pra jovem, é uma linguagem pra jovem. É quase como se eu tivesse. Cansei. Eu cansei isso. É muito para jovem mesmo, é assustadoramente para jovem, desde linguagem, ressonância e até mesmo a própria desconstrução que eles têm durante os gêneros. Mas, cara, como romance, a vontade que eu tenho com o Dandadan, eu assisti, eu gostei, mas a vontade que eu tenho com o Dandadan é pular toda a parte dos aliens e ficar apenas no romance, tá? E isso aqui do Alien é para fazer um contraponto com os sentimentos, com o desenvolvimento, com a dificuldade humana. Quero pular isso, eu quero ir apenas porque é pessoal, porque eu sou um cara que gosta de romance. E eu sei que comédia romântica é exatamente para fundir quem gosta um pouco de comédia, quem gosta um pouco de romance, você coloca uns elementos de shonen para você deixar a obra mais global. Por quê? O público de romance não é tão grande para o público mainstream quanto obras que fundem comédia, romance e uma leve shonenificação, né, no quesito alien, luta, poder, desenvolvimento de poder, alegoria de poder versus desenvolvimento pessoal que Dandadan tem. Eu só cansei disso. É literal, eu cansei de shonen. É a mesma coisa que eu tive com, por exemplo, Black Clover, tirando o começo. Cansei desse tipo de. Eu tô velho, tô velho. Eu consigo, por exemplo, o Zack-chan. Eu gosto de Zack-chan. E o Zack-chan é muito inferior em todas as camadas possíveis. Só que o Zack-chan, ela é mais simples, ela é mais direta, ela é mais honesta, ela é, literal, menos que Dandadan. E por ser menos, eu consigo me entregar mais, porque lá tem uma única coisa que eu gosto. E só isso. Já Dandadan tem uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu não valoro mais tanto, outra coisinha, e não desenvolve. Ou seja, literal, o que muitas pessoas gostam, por exemplo, da animação de Dandadan, eu não me importo com a animação de Dandadan. Eu queria pular as partes das batalhas. Mas quando a animação e a direção vinha para pontos mais emocionais, ou para pontos de desenvolvimento, eu gostava. Então, Dandadan é um anime extremamente eficiente pro nicho dele, nesse sentido. Então, não acho que Dandadan seja medíocre, né? Até porque não é ele é um romance, sumariamente. Ele, na verdade, é a desconstrução de um romance. E como desconstrução, como uma paródia, vamos colocar paródia, que já que desconstrução o pessoal tem preconceito. É uma paródia séria de reafirmação de romance. E funciona muito bem mesmo, pelo menos do que eu consumi do anime. Contrapondo, ó, de fato, eu acho que ele quer contrapor as coisas. O vídeo enviado pelo Bukashin há uns 4 meses atrás. Bora lá. Eu vi o anime de Dandadan apenas. Eu gostei. Eu não vi nada de muito especial. Até porque, é verdade, mas o quesito é, minha percepção, quem viu a genialidade de Dandadan é pessoas igual eu. Pessoas que gostam de romance e pessoas que consomem muita obra de romance e muita obra de romance medíocre. E muita obra de romance boa. Cara, Parasite Kiss. Eu não quero um Parasite Kiss. Eu não quero um Suzuka, toda obra que eu vou ler sobre a obra de romance, né? Até porque a obra de romance, eles têm um viés qualitativo muito diferente de outras obras. Então, ele é uma obra de romance. Ele é uma obra de romance quase feita para quem não gosta de romance começar a gostar de obras de romance. Ele, por exemplo, um clichêzinho muito interessante que eu vi o pessoal puto e eu falei, cara, o autor é um gênio. O clichê do triângulo amoroso. Ele colocou pontos para colocar o clichê do triângulo amoroso para no mesmo capítulo do episódio seguinte quebrar esse romance amoroso. Porque o romance amoroso, o triângulo vai ser usado como desenvolvimento e complexação de sentimentos. Isso é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Tipo, a média das pessoas usam, dos autores usam o triângulo amoroso como um complicador, como um dificultador. Tanto, cara, o autor domina muito bem o público que ele tá querendo atingir. Tanto que o pessoal que chegou, o personagem chegou, o pessoal xingou. Acho que deu 2 episódios e o pessoal falou: esse personagem é top, esse personagem é bom. E eu, sabendo disso, eu conseguia apreciar a técnica. Caraca, o autor domina os jovenzinhos, domina
os emocionadinhos, domina os shipperzinho muito bem e vai jogando esse sentimento com ping-pong. E isso tem muito valor. Só que eu já falei, a estética, o ritmo, os amplificadores de emoção com base em chonificação e as alegorias, eu já tô cansado disso, né? Muito competente, com um roteiro redondinho ali, que se vendeu muito na animação. Algumas coisas eu achei meio estranhas, outras coisas eu achei muito bem feito. Mas eu não sei como é que a história... Acho que pra quem não gosta de romance, se vende pela animação. Quem gosta de romance, se vende pela leve desconstrução, leve reafirmação que você tem sobre os próprios personagens, né? É aquilo. Ele pegou uma obra de nicho, romance, e colocou elementos nessa obra de nicho para tornar ela uma obra mais global e sem perder as características de romance. É um romance água com açúcar. É um romance de jovem. É sobre o seu primeiro amor. Cara, a Momo, como protagonista de romance, é muito bom. O Karun, na minha opinião, ele é até extremamente apagado. Eu até gosto quando o protagonista é masculino ele é apagado, porque eu gosto mais de protagonista feminino, porque eu acho que os autores eles têm mais coragem em algumas partes aqui. Depende também. Por aí vai. continua. Mas eu me diverti. Nem tudo precisa ser revolucionário. O negócio é que esse nicho de jovens que estão... E não quer dizer que você não percebeu a revolução, que você tem a capacidade de pegar essa própria revolução. E não é revolução, você diz, oh meu Deus, é a coisa mais incrível. Não, ele conseguiu pegar uma obra que normalmente tem um público clichê, um público nichado, e colocou esse público nichado para assistir uma obra de romance com foco em romance, onde tudo é retroalimenta nesse romance, e tá gente lá que nem sequer gosta de romance. Seja por causa das piadas, do humor, da sátira, da animação, do complexação de mundo, da jornada interpessoal, é aquilo. Você tem uma opção e para isso se vender mais, você vai colocando elementos que vendem mais. Mas o impressionante então de Dandadan é ele conseguir colocar esses elementos que vendem mais sem perder a essência que é ser um romance, água com açúcar, de jovem, de descobrimento, que se você, sendo um público nichado, você vai amar. Você talvez, se você não gosta tanto desse negócio de romance água com açúcar, e pra mim o pessoal tem. Primeiro episódio tem que ter igual a Rorinha. A pessoa já tem que estar se tracando, no segundo ter filho, no terceiro. No terceiro filho já tem que estar com complexo de droga e por aí vai. Então, é diferente. Paranormal, que representa os inimigos paranormais que ele tem que lidar, tá muito saturado, né? Que é muito popular. Fantasia urbana. Não é só fantasia urbana, é o desenvolvimento de personagem através do romance. E usando a complexação dos romances, ou seja, os dois personagens são tratados como um de contraponto inicial e se juntando. Ou seja, você tem o desenvolvimento de personagem individual dos dois para que se juntasse no final, assim você tem no romance. E aí você usa a comédia como um amplificador de empatia. Então a comédia é usada como um amplificador, você tem o desenvolvimento pessoal e o romance faz parte desse desenvolvimento parcial. Então não é só... É aquilo, ele é uma obra de romance. Então todas as técnicas usadas afunilando para a técnica de romance. Vamos ver como é que vai ser aqui. Há muito tempo, existe uma discussão recorrente. Para uma obra ser considerada boa, seja ela anime, mangá, filme ou qualquer outro tipo de mídia, ela precisa necessariamente transmitir uma mensagem. Afinal, uma obra é boa apenas por cumprir de forma eficiente aquilo que se propõe a fazer? Não, peraí, tá errado isso aqui. Ou qualquer outro tipo de mídia. Vamos ver como é que vai ser aqui. Há muito tempo, existe uma discussão recorrente. Para uma obra ser considerada boa, seja ela anime, mangá, filme ou qualquer outro tipo de mídia, ela precisa necessariamente transmitir uma mensagem. Afinal, aqui acaba das obras boas transmitindo uma mensagem. Mas a mensagem não é aquilo que te toca, é a sensação da mensagem. A mensagem também é um meio vocativo, né? A mensagem, porque o que a arte faz é atingir os seus sentimentos. E a mensagem é aquilo que sente os seus sentimentos. Porque às vezes, por exemplo, que mensagem tem você assistir uma obra que te dá susto, um terror? Então se a obra tem um foco de te causar terror, de causar medo, então uma obra que só tem jumpscare e não tem nenhuma mensagem por trás, é apenas susto por susto, uma pessoa pode acabar gostando. A questão é simples, nenhuma arte, pelo menos mainstream, é uma arte per se de uma pessoa só. Então são uma fusão de características de arte. Então em uma única obra, você tem camadas e camadas de arte. Você pode, por exemplo, ter uma obra, você caguei pra mensagem, mas eu achei a animação bonita. E tá tudo bem. Gostei da composição, do simbolismo, do desenvolvimento de obra, partes mais técnicas. Eu simplesmente já sou retroalimentado com essa franquia, com essa indústria. Uma obra é boa apenas por cumprir de forma eficiente aquilo que se propõe a fazer? Depende de um monte de coisas, né? Não existe definição. Não existe definição de um tipo de bom, tá? A discussão já morre por aí. Não existe um tipo de bom, porque ninguém é puro. Ninguém aqui, eu tenho certeza que qualquer um, do mais cult possível, ao menos intelectual possível, você tem obras que te tocaram de maneiras diferentes, porque isso não é uma ciência, é sentimento humano. E não existe sentimento humano que seja tocável, palpável ou que seja simplório, porque nenhum deles é.
Eu tenho, já falei aqui várias vezes, não vou clicar no meu mal, porque eu já tô cansado disso. Obras que eu falo, são obras medíocres. O Zack Chan, por exemplo, eu adoro, acho divertido, acho engraçado, seja porque ele ressonou com o meu padrão estético, seja porque ele ressonou com o meu quesito de humor, seja porque ele tem um ritmo retroalimentado que eu gosto, mas é uma obra com um trilhão de defeitos que qualquer um que não seja eu, talvez não goste. Então não existe um tipo de obra boa. Nenhuma obra é apenas o que a obra é, nenhuma obra é apenas o que você assiste, é sentimento. E pela natureza complexa dos sentimentos, não existe uma única resposta. De uma obra boa. Já começa que assim, uma obra boa pra quem, né? E a partir daí você pode destrinchar várias coisas. O roteiro é bom, a direção é bom, a animação é boa, a atuação é boa no filme. Não apenas desinchar, é uma questão de balanço dos gostos. Porque eu gosto muito, porque quando o cara, um amigo meu, me deu essa. Ele me deu essa porrada, eu fiquei, tipo, em choque. Eu, literal, há uns 5. Caralho, é mais de 5 anos, fodeu. Não vou falar a idade porque eu tenho. Há bastante tempo atrás eu tava falando com a minha amiga, falando do filme, ele gostou muito do filme. Mano, filme top, né? Filme top. Eu falei, gostei, mas, pô, não gostei da sonoplastia do filme. E não gostei da reta final, pô. Reta final não gostei muito, não, achei muito enrolado. Eu tiraria um ponto. Tipo, ele daria 8, mas por causa dessa reta final eu dou um 7. Ele olhou pra mim e perguntou: por que essa reta final tira um ponto e não tira meio? Cara, isso me deu um bug assim na minha cabeça na época. Eu falei, puta que pariu, sei lá, porra. Então, o que isso significa? Toda obra tem um leque de qualidades. Então, por que o leque positivo pesa mais que o negativo? Por que o negativo pesa mais que o positivo? Porque uma obra que tem uma imagem maravilhosa, vamos pensar assim, você tá assistindo uma TV de YouTube, a imagem tá top, aí sai o áudio todo estourado, você não consegue entender nada. Por que então? Mas aí tem uma outra TV do outro lado, só que aí a imagem tá toda borrada no outro quarto, você não consegue consumir os dois ao mesmo tempo, mas o áudio está indo bem. Aí você olha, pô, prefiro a imagem, eu consigo entender mais pela imagem. Não, prefiro o áudio. De onde que nasce esse peso desses aspectos? Por que você valora mais uma coisa, por que você valora mais uma? Porque a qualidade narrativa textual é melhor do que a qualidade narrativa visual. E por aí vai. Então, mesmo que obras perfeitas e obras perfeitas vão ter arquétipos e artifícios diferentes para existir e terem os seus apelos emocionais. Então, técnica, qualquer crítica não é matemática. Nós tendemos a ter regras narrativas, né, regras de crítica, por questões éticas e por eficiência de discurso, mas não existe uma matemática, porque a gente está tratando com sentimentos. Então, não existe isso. É bullshit puro, desculpa. Pessoal aqui do canal Contraponto. Entendeu? Aí você vê um monte de coisa, o ritmo é bom, enfim. Tem muita coisa que tem personagem bom, roteiro interessante, mas a direção é tão ruim que desanima de ver. Ou a animação é tão ruim que desanima de ver. Atrapalha, tudo isso faz parte disso. Não. Uma obra vai além de cumprir o objetivo sério. Ela tem como propósito fundamental comunicar ou intuir ideias e visões que o autor deseja expressar. E também tem a parte do leitor, né? Porque a arte não é só o que o autor faz. Né? É uma via de duas mãos. É quem tá fazendo e quem tá recebendo. E para as pessoas... Por exemplo, a coisa mais comum do mundo, você pega uma obra que tem uma visão de mundo, a pessoa não concorda, vem a visão de mundo, ela acha um lixo. Aí você fala assim, pega uma obra conservadora, pega uma obra de esquerda, pega uma obra de um viés negativo que você não concorda. A obra pode ter todos os fatores qualitativos existentes. Você fala, não gostei. Eu gosto muito desse exemplo porque ele é muito comum. O diretor do... Até o Último Homem? Acho que Até o Último Homem, né? Pera aí. Eu acho que é Até o Último Homem. Deixa eu ver. Até o Último Homem. Esse aqui? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aqui, esse aqui. Esse filme aqui, muita gente, eu tenho certeza que muita gente adora. Muita gente detesta esse filme. Por quê? Resume ele a propaganda religiosa, propaganda militar, e o diretor tem uns problemas lá que eu não fui muito a fundo, mas o pessoal simplesmente não gosta do diretor. Aí a pessoa vai lá, por causa disso você fala, a fotografia é ruim, no máximo a pessoa fala, é medíocre. Aí agora uma direção tá ficando medíocre, mas por causa da mensagem, a obra é ruim. E por aí vai. Então, não existe essa matemática que essas pessoas ficam tentando ter. Você está tentando fazer uma matemática, uma lógica interna para você ter razão. Mas isso aí só vai funcionar para você. Qualquer um, como eu ou o Narras, que tem uns sentidos melhores, mais complexos, olha para isso e fala, tá bom, legal, maneiro, mas você está falando sobre você. Então fale sobre você. Então você está fazendo um diário, você não está fazendo uma análise. Uma delas vai ter um pilar diferente. Por exemplo, aqui é FLR, FC. Esse anime aqui, por exemplo, se ele comparar esse anime com o Dandadan, é retardado. São obras com nichos diferentes, com tentativas diferentes. Não é porque abordam o mesmo tema, que vão querer abordar o mesmo tema, de outra coisa. Isso daqui sequer dá para ser colocado única e exclusivamente como comédia, porque a comédia não é usada para o mesmo estilo e de técnica de empatia de comédia como o Dandadan. Por exemplo, se ele usar esse anime aqui como métrica. E muito pelo contrário. O que essa obra está tratando é muito mais binário do que Dandadan.
Porque Dandadan tá tratando sobre desenvolvimento constante. Aqui, essa obra, ele tá tratando sobre um aspecto específico. Por isso que eu gosto mais dessa obra. Porque ela tá tratando sobre um aspecto específico e ela consegue ser mais profunda nesse aspecto específico. Então, por isso que eu gosto mais dessa obra aqui. Mas Dandadan tá tratando sobre uma jornada. Então, aqui é feito para ser pequeno, direto e tratar especificamente sobre a fusão e a frustração de amores e de percepções de amores e sobre desenvolvimento e amadurecimento de homem e de mulher, de amadurecimento pessoal. Já Dandadan, ele vai tratar mais lento desse processo, enquanto ele pega algo mais palpável, algo mais identificável, sem a extrema fantasia dessa obra. Então, só se esse cara fizer isso nesse vídeo, comparar esses dois aqui, cara, eu tenho certeza, ele não sabe do que ele tá falando. Porque talvez ele entenda muito sobre essa obra, mas ele não entende sobre romance. Se quer pra dar uma análise. Vai ter gente que liga muito pra simbolismo, vai ter gente que liga muito pra animação, vai ter gente que liga muito pra um personagem que ele gosta, tipo, não vejo mais Jujutsu porque o Gojo morreu, entendeu? Então, vai variar de pessoa pra pessoa. Porque aquele momento, se tudo é arte, não dá pra ficar fazendo nitpick do que é arte, não dá pra ficar escolhendo que anime é arte, que anime não é. Ou tudo é arte, ou arte é um negócio específico que nem todo mundo vai ser, né? Que nem tudo vai ser. Ou existe arte de mais valor e arte de baixo valor. Então nunca existe arte negativa. Então toda arte é uma arte, mas tem arte que eu valoro mais, que é a arte que me atinge mais sentimentos, e tem arte que me atinge menos sentimentos. E atingir, tá, gente? Não é porque uma vez eu falei, o pessoal me pegou no meu pé, que, por exemplo, anime é mais arte do que livro, porque anime tem mais camadas de arte do que livro. Não é nesse nível. É da eficiência que essa arte é dependente. Se a arte foi feita por uma pessoa ou 1 milhão de pessoas, o que importa é o quanto você sentiu ao consumir essa arte. Se você, eu vou, e por aí vai. Em essência, uma conversa. Quando deixamos nos fisgar por uma obra, por meio das técnicas narrativas empregadas, Em essência, uma conversa? Né? mergulhamos no mundo do autor, assim tentando fazer. Não, também. Ele tá indo para uma análise de arte muito mais intimista, deve vir do viés de educação dele. A questão da arte, da sensação, às vezes não é uma conversa. Não é uma conversa. Você está invadindo a mente do autor. Porque há obras que o autor faz sem pensar naquele que vai consumir. E você invade e decifra esse mundo. E tem autor que não é uma conversa, é uma entrega, é um serviço. Eu não estou me comunicando com você, eu estou fazendo aquilo que eu acho que você quer, que é o que é mais industrial. Ele está pegando tipos específicos de arte, tipos específicos de sentimentos, tipos específicos de valor, porque esse tipo de valor, que é uma conversa, é muito mais bela do que simplesmente uma entrega de coisas. Então ele está indo por um lado aqui que eu não estou gostando. Vai para aquele tipo de elitismo que eu não gosto, que é eu valoro um e jogo o outro pra merda. Por quê? Porque se não for o que eu quero, é ruim. Aí eu não gosto muito desse tipo de análise, eu tô até com medo. Das ideias que permeiam as diversas camadas da obra. Isso é legal. Porque uma obra mais pessoal, ela é mais bela, porque eu me sinto mais conectado. Mas você não vive só de obras belas, você não se vive apenas se conectando com pessoas, você não vive apenas de chorar. Você às vezes precisa rir. Ou seja, a intencionalidade tem a beleza per se. Talvez você hoje, nesse momento, nesse segundo, nesse momento que você está olhando o sol e você está feliz, o sol pega a sua pele, você está com aquela sensação gostosa do sol, uma obra que te faça chorar, uma obra que te faça refletir, seja a obra mais bela naquele momento, mas tem aquele tempo que você está na chuva, que está com frio e que você está só, ou que você está apenas querendo sentir um pouco de alegria, e você vai lá para aquela obra que te faz rir. Por que uma obra que te faz rir, que te faz chorar, é mais bela e bonita e empática do que uma obra que te faz rir? Você tá vendo qual é a complexidade aqui dos pontos? E que não existe, você só gosta de um, você não é apenas um pedaço de si, você é a construção do todo, do seu montante. Então, tô com medo. Você entrar na jornada que o autor tá te propondo. Também é chato você chegar na obra pra ler e você ficar de birra a obra toda e querendo gostar. Isso acontece muito. Então, idealmente, você vai na jornada, você vai ir na viagem que o autor tá te propondo. Essa capacidade de transmitir ideias e provocar reflexões é o que torna a arte, quando bem executada, uma das formas mais poderosas de conectar. Mas que porra é essa? Ir na viagem que o autor tá te propondo. Essa capacidade de transmitir ideias e provocar reflexões é o que torna a arte. Mentira, também não é sobre provocar reflexões, pode ser também sobre uma reafirmação. O que mais tem é uma cacetada de obra que propõe apenas uma reafirmação de status quo. E as pessoas gostam, elas não refletem. Porque para refletir, e você precisa de uma provocação. E não se tem uma provocação, tem apenas a reafirmação do status quo. Tá estranho, cara. Ele tá insistindo demais o que é qualidade. Tá muito argumentozinho de cult. Tá muita argumentação de cult. Quando bem executada, uma das formas mais poderosas de conexão humana. Esse é o maior problema de Dandadan. E a maneira como a comunidade o enaltece. Mas é? Não, vai pra puta. Peraí. É o que torna a arte, quando bem executada, uma das formas mais poderosas de conexão humana. Esse é o maior problema de Dandadan. O quê? Não, pera. O problema de Dandadan é porque ele decidiu se tratar sobre um estado mais perene da vida, que normalmente é mais esquecido, e não foi
para âmbitos de obras transcendentais e transicionalistas? Por que é tão feio um estado de primeiro amor bobo que todos vivemos e que todos esquecemos e se vira apenas uma fagulha na nossa memória? Porque isso é menos conectivo e pior do que se eu tratar sobre obras que tratam sobre reflexões de vida, verdade e universo que se vão se transcender até o nosso último dia da nossa vida. Porque o estado de apatia momentâneo é pior do que o estado de apatia global. Mano, eu quero muito ver a argumentação desse cara. Puta que pariu. Agora eu me arrependi de começar esse react aqui pelo Narcos. Quero só ver esse cara falando. Ele tá pegando intencionalidade. Ele tá pegando público-alvo. Ou será que ele vai partir aquele bullshit dos antigos, tipo do Tezuka? Eu acho bullshit, desculpa. Eu acho bullshit do Tezuka, do Tolkien, do C.S. Lewis, de que a obra é feita para todos. E toda obra, então, tem que ser feita para todos. Isso é bullshit de ideólogo artístico, tá? É mais, sim, obras que são mais transcendentais, são, mas você ainda tem que aprender a amar as coisas. Então, só por isso não existe. Todo mundo pode amar tudo, mas nem tudo é feito para todo mundo. É a coisa mais padrão possível. E a maneira como a comunidade o enaltece, tratando como um dos mais recentes sábios da indústria, é sim indevida. Esse é o maior problema de Dandadan. E a maneira como a comunidade o enaltece, tratando como um dos mais recentes sábios da indústria, é sim indevida. É sim indevida? Deixa eu adivinhar, porque tem obras melhores que vieram antes, não é? Então, beleza. Vamos brincar disso? Vamos brincar? Coloque quais são os reais. Coloque os reais. Que eu volto até 1500 anos atrás e falo, tudo que é feito antes do primeiro é inferior ao que é feito pelo segundo. Ao contrário, as coisas têm o seu valor naquilo que elas atingem, mesmo que esse valor para ti não seja o valor total. A primeira obra de alguém será a primeira obra de alguém, a segunda obra de alguém será a segunda obra de alguém, e esse mérito tem valor por si. Tá tudo bem o Dandadan ser uma obra clichê, tá tudo bem que veio obras que fizeram antes do que o Dandadan tá fazendo, mas o mérito não tá no primeiro, porra, tá no mérito de causar o sentimento. Tem obras que têm sorte, e tá tudo bem. Ai, mérito tem essa obra que as pessoas não assistiram. Parabéns, depois de Dandadan vai ser a segunda obra que essas pessoas vão ter assistido, não a primeira. Que bullshit, ai, eu já sei pra onde vai, eu não aguento mais essa discussão. Dandadan é uma obra que, em vários momentos, recorre a Gosta de monogatari, isso aí. elementos apelativos dentro de sua narrativa, consequentemente carecendo de substância. Em sua essência, eles são O que é substância? Peraí. Substância aí. elementos apelativos dentro de sua narrativa, consequentemente carecendo de substância. Duvido. Quero ver ele argumentando isso daí. Quero ver. Ele vai colocar teor apelativo, por exemplo, um teor sexual, que é um tipo de apelo, mas esse apelo está se retroalimentado na estética, na conexão e na própria construção. Talvez você não goste e talvez você valora. Como eu não valoro? Tudo aquilo para mim que tem nudez, tudo aquilo para mim que vai e usa o aspecto sexual, para mim tem menos valor, porque eu acho uma técnica efetiva demais para eu dar valor a esse tipo de conexão. Mas não é como se uma parte significativa da alta arte, desde que a arte é pensada e feita como arte, tá cheio de coisa sexual lá. Tá cheio de reflexões, até porque a própria sensualidade e sexualidade é um tipo de construção. A própria sensualidade. Ai, meu Deus. Em sua essência, eles O que é substância? O que é substância e por que carece? apresentam como um produto comercial, não se importando com a deslegitimação artística. Não há uma mensagem sendo comunicada. Que porra é essa? Ai, cara, o cara tá buchitando. O que é substância e por que carece? Apresenta como um produto comercial, não se importando com a deslegitimação artística. Não há uma mensagem Não, tá errado isso aqui, velho. Peraí, deixa eu colocar em 1.5. Ah, tá em 2x. Que burro do caralho, pô. Por isso que eu tô. Peraí, perdão. apresenta como um produto comercial, não O que é substância e por que carece? apresenta como um produto comercial, não se importando com a deslegitimação artística. Mano, vai prova. Quero ver você provar. Porque adivinha, o choque é um viés qualitativo. O choque é uma técnica narrativa. Caralho, o cara tá cagando regra muito, velho. Todo mundo vai morrer. Não há uma mensagem sendo comunicada de forma original ou marcante. Não existem ideias de produto comercial, não se importando com a deslegitimação artística. Bullshit. Duvido de provar, mas vamos Não há lá. uma mensagem sendo comunicada de forma original ou marcante. Não há uma mensagem sendo comunicada de original marcante? Duvido, vai. Eu quero que você pegue romances de comédia romântica, os últimos 10, e pegue o que ele tá sendo feito aqui, que Dandadan fez os últimos 10 mangá. E veja. Ah, ali, tem Holy Dragon, tem esses outros animes. Sim, nenhum deles faz da forma que Dandadan faz. Vai, não tem. Você está pegando aspectos qualitativos que você não entende e julgando com a base de outras obras. Mano, se ele jogar FLF com fatoral de temática, eu vou ficar maluco. Até porque só existe uma forma de atingir temas, não é?
O cara não entendeu o Dandadan, porque não tem apelo pra ele, porque é uma obra de apelo. Dandadan é uma obra de apelo, não é uma obra de arte que se tenta traduzir para o maior número de pessoas. É uma obra de apelo. Você viu um comercial, você viu o primeiro episódio, você gostou, teve apelo pra você. Se você não teve apelo pra você, não é o público-alvo. Normal. É o que a indústria vive. Mesmo que eu e você preferimos obras mais transcendentais. Não existem ideias sendo trabalhadas de maneira profunda, que te façam refletir ou mudar sua perspectiva. Eu vou ficar maluco. Puta que o pariu. Só existe o se impactar, não existe o se divertir. O único viés qualitativo de obras são aquelas que destroem o seu mundo. Não há beleza nas obras que te mantêm vivo e feliz no mundo. Chore, chore. Essa é a beleza da vida. Você tem que chorar. Chore, reflita. Vai ler um livro, vai ler uma filosofia, vai ler Kant, vai ler pode, vai sei lá. Ah, meu Deus, como eu detesto esse tipo de coisa. Porque não é porque você valora um tipo de sentimento que a qualidade está nessa sua valoração. Porque chorar e refletir é mais belo do que rir. Isso reflete você, não reflete a obra. Porque ela errou em não tentar passar uma reflexão. Porque você que fez a construção. Ah, porque toda obra precisa causar uma reflexão. Bullshit, você está no argumento circular. Porque há piadas que fazem metacrítica e meta-análise sobre o estado quântico da matéria. Sim, existe. Piadas que refletem o estado político atual, o estado de percepção humana. Mas existem piadas que são só piadas. Tá tudo bem. Uma obra. É como você tá fazendo, pegando um Peppa Pig e falando, pô, cadê Freud? Cadê Platão aqui em Peppa Pig? É tudo muito plástico. O que nós temos é apenas mediano. Um anime de temporada com picos de qualidade técnica, como cenas chamativas e uso dessa cultura. Aham, é tudo mediano? Beleza, eu vou pegar então os 20 animes de temporada. Eu vou pegar direção e animação. Tem que ser similar aos 10. Então quer dizer que se lançam 10 Dandadan por temporada, eu quero que você seja maluco de afirmar isso daí, vai. E qual o problema das pessoas terem a percepção técnica, principalmente numa época da indústria onde a técnica tá sendo tão jogada pra puta que o pariu? Porque você não tá falando que Dandadan, por exemplo, é apenas animação momentânea de reset de percepção? Ou é? Não é? Então ele tem direção, ele tem construção, ele tem uma boa adaptação, então ele é uma obra que não é porque Dandadan é a média, é o que toda obra deveria ser, a média, que é o que essas obras indicam. Filho da... Mano... Não é porque Dandadan deveria ser a média da indústria que ele é a média da indústria. Ele é excepcional porque a indústria entrega muito mais lixo do que antigamente. Eu vou morrer, velho. Que, embora impressionantes, servem mais para distrair e enganar o espectador do que para... Mentira. As cenas, as construções são feitas exatamente para te enganar, te distrair, o que é toda obra. Toda obra é mentira. Toda obra é uma mentira. Você não vê um Goku, você não vê uma tecnologia transcendental, você não vê... Toda obra é uma mentira. Toda a técnica é como se contar a melhor mentira possível. Caraca, eu vou morrer, eu não vou conseguir terminar esse vídeo. Pra realmente entregar algo significativo. Até agora, só citamos... Mas é aquele negócio, né? Tipo, eu só posso assistir cinema iraniano, então. Eu não posso mais ver filme de herói. Se bem que eu nem gosto de filme de herói, né? Eu não gosto de Marvel, DC, essas coisas. Ah, já pegou o erro aqui da argumentação. É o viés dos melhores, filha da mãe. É só o viés dos melhores, pô. Você não tá falando sobre a obra, você tá falando sobre você. E que não teria nenhum problema você valorar, pô, cara, Paradise Kiss, Nana, beleza, são obras muito melhores mesmo, muito mais profundas. E se você ler essas obras, vai ter reflexões e ressonâncias temáticas que vão te acompanhar pro resto da sua vida. Mas tá tudo bem você assistir um Dandadan, que é para refletir apenas sobre um aspecto específico e temporal pequeno. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado pra você não parecer só um pau no cu. O cara chato que não quer que ninguém se divirta. Mas eu concordo com ele que, ultimamente, o nível de aceitação das pessoas tem se tornado cada vez mais baixo. O que faltou ele argumentar é Dandadan ser esse viés. Porque obra medíocre sempre vai existir. Porque adivinha, você não começa o livro pelo final. Você começa o livro pelo começo. Você, a primeira vez, lê o sumário, vê o resumo. Então você tá me falando que o problema da indústria de animes é porque... É a Dandadan? É culpa de Kimetsu no Yaiba. Não é ao contrário. A indústria antigamente tinha tanto... E se ancorava tanto em direção e batalhas e animações medíocres, que o mesmo medíocre, apenas porque agora está tendo o que todos deveriam ter, que é uma boa animação, que era a média de antigamente, por causa do excesso de produção. Então você está me falando que o resultado, que você está doente pelos sintomas, não pela doença. É isso que você está falando, né? É como se as pessoas tivessem vidas tão merda que qualquer mínimo escapismo já é o suficiente para elas aceitarem uma mídia... Isso, aí você teria que argumentar
que, como o Narras falou, o pão esqueci, você teria que argumentar que não tem substância, que é ruim. Ser medíocre, eu já falo isso aí, ser medíocre é um qualitativo neutro ou um qualitativo negativo. Ser medíocre. Só que, assim como eu bato em todo mundo quando eu falo achei medíocre, achei ruim, eu também vou defender quem falou, cara, é medíocre. Eu já vi isso em outras vezes, mas eu acho divertido. Sabe por quê? Porque o que valora o medíocre para muitas pessoas é o seu viés de consumo. Aquele que viu 100 animes, aquele que viu 150, aquele que viu 1000. Eu tenho 1000 e cacetada animes. Eu gosto de usar Uzaki-chan. Mesmo sendo medíocre, mesmo sendo mal feito. Eu gosto. Pronto, tá tudo bem. Eu sei que o mérito é meu. E na minha percepção, não tanto da obra, e tá tudo bem. Eu não vou falar que o Jack-chan é bom, e nem vou falar que o Jack-chan é universal. A obra falhou, e eu, no meu viés de consumo, ou seja, a obra deu sorte de bater nos meus gostos e não errar o suficiente para eu dropar ela. Então o mérito não tá na obra, porque ela jogou para cima e retornou para Deus. Tá em mim. Beleza. Então eu não dou esse mérito para a obra, como eu nunca dou. Mas é muito diferente você pegar uma obra que em qualquer tipo de análise é extremamente funcional para o seu nicho e muito melhor, não tá abusando do nicho. Ele não tá pegando o eti e colocando só o eti, não tá tendo animação só nos peitos, igual um DXD da vida, esse eti nojento, e a única animação tá na fica dos peitos dos personagens. Tem boa animação, tem uma boa direção, tem uma boa composição, tem uma boa animação, tem uma boa adaptação. Pega o exemplo da bailarina e vê se não tá melhor adaptado do que a porcaria do mangá. A obra perfeita não é a obra que ressona apenas com você, porque não é só você que existe no mundo, porra. Se você quer fazer uma análise egoísta, não tem nenhum problema. Não tô te proibindo de você fazer um canal, fazer um vídeo argumentando com apenas o seu viés de qualidade. Até porque cada viés de qualidade é um arquétipo. Vai ter pessoas que vão ressonar com você. Mas seja mais ético, porra. Como algo suficiente pra ela. Isso aconteceu muito com a animação de Devil May Cry, e eu achei ela horrível de várias formas diferentes, em múltiplas camadas. Eu virei inimigo pessoal do Addition, e eu nem joguei os jogos de Devil May Cry, só achei aquilo ali tenebroso. E eu vendo como as pessoas simplesmente aceitavam e gostavam de um negócio que é tão baixo, mas tão baixo. Falsa simetria. Ele tá tentando fazer o que Devil May Cry que é o que? Reset de percepção, cara. É reset de percepção. O filho da mãe colocou a animação como se fosse reset de percepção. Vai te ferrar. Vai se ferrar. Não dá. Filha da mãe. Sabe o que é reset de percepção? Dragon Ball Super. Sabe o que é reset de percepção? O seu máximo de argumento com essa porcaria do Dandadan é ser medíocre. Então cadê o ruim na sua argumentação? Reset de percepção é feito para você esconder o que é ruim, não que é medíocre. Porque então se é medíocre e vem a animação e eleva, isso é um aspecto positivo da direção. De causar mais sentimento com aquilo que não causaria tanto. É igual você colocar, você só chorou nessa cena porque tem uma musiquinha triste no final. Mas a cena é bem feita, bem construída, bem contratada. Então qual o problema de ter um amplificador emocional chamado música, direção, animação? Qual o problema ter um medíocre que tem aspectos de excelência em outros aspectos de arte? E qualquer outra coisa é o suficiente pra substituir aquilo. Eu taquei ele, né, a famosa frase, né? Se você aceita migalha, porque te roubaram até a memória do pão, vírgula, porra. Essa foi a minha adição lendária à frase. Só que, como pode dizer? Só que ao mesmo tempo, eu não posso culpar quem gostou. Porque esse processo de gostar envolve muito mais coisa do que só consumo. A construção de você através do seu consumo, do seu entretenimento, da sua vivência, é muito mais complexo para você pegar pessoas que estão nesse processo complexo e tacar elas pra merda. O bom e o ruim tem contraste entre si. Assim como o cinza escuro e o cinza claro tem. Então vai ter sim pessoas que pela sorte ou por indicação vão consumir só obras nota 8 a 10 a sua vida inteira. Mas é muito mais periclitante a diferença do preto pro branco. Se chama pedagogia, criança. Vai ter a criança que talvez nunca tenha uma dificuldade no prezinho, na escola. E vai ter aquela que vai ter. Ai, muito básico. Tem obras melhores. Tem obras melhores. Tá. E daí, me diz por que é cota, não é? É cota, não é? Ou vai me dizer que você nunca assistiu um anime, deu nota 10, aí quando você foi se complexando, a sua nota dele diminuiu. Então, se existe um processo de evolução, de adaptação, de construção, de percepção, de consumo médio ou de experiência na arte que vai te moldando, qual o problema a pessoa começar pelo caminho, entre aspas, errado? Ou tu vai me falar que a filha da puta que assistiu o Dandanã vai pra um DXD da vida? Ou que não tem características positivas o suficiente para que depois de você consumir a Dandadan, você está mais positivo dentro do seu consumo ou negativo? Me argumente.
Não vai ter, duvido ter isso aqui. Se tiver, eu dou um ponto pra isso aqui. Aquele produto, aquela arte, né? Envolve infinitas coisas pessoais da própria. Mas eu concordo que eu tô sentindo que, conforme o tempo passa, as pessoas aceitam entretenimento de menor e menor e menor esforço, menor qualidade. Isso aí é culpa da industrialização. Por que esse cara tá reclamando? É o contrário que Dandadan é. Ele é uma resposta a isso. Dandadan é mais medíocre do que a média e tem um fator único dele muito subjetivo, porque a média tá muito para baixo. Então Dandadan, ele é aquele medíocre acima da média, dada a média baixa. Porque falta direção nos animes atuais, falta composição, fotografia, Sakuga, storyboard. Eu gosto muito de comparar com o Rama, novo Rama antigo, que você só jogou a animação fluida, mas a composição do storyboard é muito mais boba, não tem aquela beleza. Por exemplo, existe a beleza da economia inteligente de quadros. Quando uma obra que não tem todos os recursos usa a direção, a composição, a fotografia, e às vezes é mais belo uma composição de um ambiente através da direção, para você economizar um pouco da animação. Então, por quê? Estamos aqui numa luta do Rama e tá pulando em cima de uma cordinha. Aí, cara, a gente pode, porque a gente tá com mais orçamento, colocar ele 2 minutos pulando nessa cordinha, brilhando, brilho, brilho, brilho. Qual o motivador? Não tem. É só porque é uma animação. Aí, antigamente, os caras tinham mais dificuldade de fazer essa animação. Eles colocaram uma música, colocaram uma cigarra, colocaram uma vista por cima para mostrar o ambiente. Aí uma cena que é só animação, no original foi transformada em 3, 4 cenas de amplificador e tornou a cena mais bela, mais bonita. E quando teve animação fluida, naquele momento que teve animação fluida, foi mais impactante. Porque a média da percepção foi trabalhada de uma maneira muito melhor. Bibi tá atacando o pessoal errado. Dandadan não é o culpado. Se essa for a análise. E eu não vou culpar as pessoas por isso. Eu vou culpar outras coisas em volta. Não culpa o jogador, culpa o jogo. Os motivos pelos quais consideramos Dandadan uma obra medíocre narrativamente. Traremos de nos explicar ponto a ponto quanto a isso. Para compreendermos o que faz Dandadan ser tão raso, é preciso analisar mais profundamente sua construção. E para Primeiro, não terminou. Se tu comparar Dandadan com qualquer obra que terminou, você tá errado. É a primeira temporada. Se você comprou aqui, tá falando besteira. isso contraporemos com o marco da indústria, Mob Psycho. Vou ficar maluco. Cara, isso é tão antiético que é a mesma coisa de eu falar. Mob é ruim porque o romance dele não é tão bem trabalhado e as personagens de interesse romântico dele são tortas, sem personalidade e representam apenas o fator narrativo necessário para o desenvolvimento pessoal do Mob. Porque Mob não é uma obra de romance, é uma obra que tem romance. Seria legal fazer esse tipo de crítica de imbecil para Mob? Pegar tudo o que ele trabalha, porque Mob é uma obra pessoal que usa artifícios de animação, igual o Dandadan faz, para esconder a parte chata do desenvolvimento intrapessoal de um personagem que conceitualmente é uma pessoa menos interessante, desde estética até o seu desenvolvimento, né? Ale, mas se pegar a primeira temporada, são obras diferentes, pô! São obras com fluxos diferentes. Não é porque... Quem diz, então, que Dandadan se fez mostrar nessa primeira temporada? Ai, meu Deus, cara. Tô parecendo um fanboy de Dandadan, mas é porque a crítica tá muito ruim. Meu Deus. Ai, com Mob, não. Ele vai pegar um desenvolvimento pessoal para um desenvolvimento destrinchado que é Dandadan. Não faz sentido. Ai, eu vou passar mal. Ah, não. Mas por que Mob? Porque é um anime que trabalha temas problemáticos e tem até mesmo uma demografia muito similar de Dandadan. Compare Vinland Saga com Dragon Ball, vai. Era pra Vinland Saga ser... Era pra Dragon Ball ser igual Vinland Saga. Era pra Vinland Saga ser igual Dragon Ball. Aqui entra uma coisa que eu sempre falo. Não é porque... Esse é um caso famoso que é tipo... Jujutsu é cópia de Bleach. Bleach é cópia de Yu Hakusho. Yu Hakusho é cópia... O Narras não pegou a argumentação. Narras, ele tá pegando a usabilidade temática com técnicas de aplicação. É literal, o que ele tá fazendo é, por exemplo, eu falar que Dragon Ball é uma obra de romance porque tem casal. É como se eu falar, por exemplo, um problema clássico de romance. Os personagens não casam, não têm filho, e fica apenas na punhetação inicial do início de relacionamento, ou se limitam a usar o romance como desenvolvimento dos personagens até a finalização, ou seja, a finalização do personagem. O personagem se torna um personagem completo quando tem romance, o que é mentira. O estado de ser das obras, mas a obra tem que acabar. Então você precisa ter um estado, nem que seja de finalização de estado de vida. Então tem várias obras que não tem casamento. Muita obra que não tem casamento em romance. Isso é que ele tá falando. Aí ele vai argumentar que era pra ter romance usando Dragon Ball. Porque Dragon Ball o Goku casa. E o filho do Goku casa também.
Só que não é esse o meio, não é porque tem o tema sendo abordado que o tema é abordado da mesma forma, que a técnica é usada da mesma forma. Não é porque tem comédia em ambas as obras, é igual você pegar a comédia de Fullmetal e a comédia de One Piece e chamarem animes de comédia iguais, sendo que eles usam de intencionalidades, de técnicas de formação, de construção, de roteiro, de percepção, de Édipo diferente. Édipo, acho que eu falei merda, ai foda-se, eu tô morrendo. De outra coisa, entendeu? Essa questão de, tipo, tal coisa é uma cópia, isso envolve dois elementos muito importantes. Primeiro, no Japão e na Ásia em geral, arte só é arte se ela referencia outra arte. Já começa por aí. Então, pra eles, essa noção de cópia não é o caso. São homenagens que tornam aquela arte legítima pro público asiático. E vem outro elemento muito importante, que é porta de entrada. A porta de entrada vai ser... O Narras corrigiu o argumento do cara. O Narras corrigiu o argumento do cara. Eu vou deixar o Narras terminar, porque também tá certo, mas a argumentação dele tá errada se ele tivesse argumentado certo. Se ele tivesse pegado o Dandadan e colocado igual o Yosei Uso, por exemplo, ou ter pegado o Dandadan comparado com o Rama, por exemplo, que eu já dei aqui o exemplo, ou ele ter comparado com a Gamgaki S, por exemplo, mesmo que não seja um exemplo comum, é muito mais próximo, porque são obras de romance mesmo. Tem um foco em romance, que vai desenvolver os personagens através do romance, onde a temática se retroalimenta através do romance. Ponto. Então você teria que, no mínimo, pegar um romance, uma obra de romance, emocional, não literário, romance, amor, tesão, relacionamento entre duas pessoas com características românticas e eróticas. Teria que ser isso. Então, mesmo se ele fosse por essa argumentação, ainda estaria errado, porque não tem nenhum problema a obra querer e se ancorar em ser a primeira obra da pessoa. Então, qual é o aspecto negativo da obra se ancorar em ser a primeira obra? É ela usar o baixo senso crítico para vender lixo. Vamos dar um exemplo. Não é a mesma coisa, mas é um exemplo. Dragon Ball Super. Vendendo a Dragon Ball Super com aquela animação, direção e história ridícula de lixo, mas vende daquela forma. Por quê? Porque o fã vai aceitar qualquer merda. E mesmo sendo um lixo, vai vender e vai ser um dos animes mais assistidos da época. Isso é o aspecto negativo. Não você ter um objetivo. É como você calcanha esse objetivo. Ou você vai falar que Dandadan não tem nem sequer a qualidade mínima para se dizer que não está apelando do seu baixo senso crítico. Então tá aqui um cara com uma cacetada de anime de romance para falar Dandadan é um bom romance. Ele só tem uma demografia que eu não me vejo mais nela. Prefiro assistir Nana, que eu não gosto do anime de Nana. Acho o anime de Nana chato para um senhor caralho. Eu prefiro reassistir Nana do que reassistir Dandadan. Mas eu falo, é bom. Então bora. Porra. Um anime acessível. Cara, o pessoal pra falar de romance é uma merda, cara. Primeiro, você, contraponto. Dandadan é um romance espelho ou é um romance janela? Popular. Puta. Na média ou acima da média, que vai fazer com que um novo grupo de pessoas consuma aquilo. O anime ou mangá, né? Vamos falar de anime que é mais fácil. Pra mim, Sword Art Online é escarrado os mesmos tudo de outros animes. Inclusive fazendo tudo pior. Até porque eu sou fã de Dot Hack, então tem aquela briga de Dot Hack com Sword Art Online. Dot Hack? Caralho, eu não sei. Caralho, furou, velho. Eu não lembro que anime é esse, não. Tá, deixa eu pegar aqui, então. Como é que vocês querem essas merda de anime? Vamos lá, né? Dot Hack. Escrevi igual animal. Anime. Ah, ponto rec. Ah. Já ouvi falar. Já assisti um anime isolado, só que eu me ferrei. Eu peguei, tipo... Existe uma lista. É porque também não é a mesma coisa, velho. Aqui é uma percepção de mundo virtual muito diferente do mundo virtual de antigamente. As pessoas, na época de 2000, por causa do ano de virado, tinham uma percepção muito diferente. Então, mesmo que a temática seja igual, ainda assim abordam ela de maneira muito mais fatalista, muito mais de mundo distópico, e até mesmo ela não tem uma coisa tanto assim de jogo quanto o próprio Sword Art Online, mesmo sendo sim sobre o jogo, mas o jogo é uma desculpa para uma narrativa baseado no único anime que eu assisti dessa merda, que aí, depois eu vi o pessoal falando que era o tipo, mano, você pegou o pior anime pra assistir, seu primeiro. Então, nem isso aqui é uma boa comparação, mas dá para entender, né? Os temas que eles usam para abordar, outros já abordaram e abordaram melhor. Top. Você pode argumentar isso, mas pô, dá pra usar animes pelo menos que dê pra ter um tipo de comparação. O Sword Art Online roubou o que era pra ser. Mas pro garoto de 12 anos que tá vendo o primeiro anime dele como Sword Art Online... E quem disse que o cara que vai, por exemplo, pegar Dot Hack, que tem uma percepção de virtual muito 2000anista, né? Muito 1900, um fator mais apocalíptico, ele vai realmente ser tão eficiente, as técnicas usadas em Dot Hack quanto Sword Art Online, vai ser tão eficiente? Não vai ser. Porque uma das obras é feitas e traduzidas para ser mais simplória, porque Dot Hack é muito mais uma ressonância temática da sua época a ser lançada igual a porcaria do Sword Art Online. É novo, é especial, é diferente. Então essa parada de comparar animes, ou mangás, ou obras, histórias em geral, é difícil.
Porque todo ano, vai ter uma nova leva de garotos e garotas de 10 anos de idade, de 11 anos de idade, de 12 anos de idade, que vão ter contato com essa obra. E você não pode também esquecer que existe a questão do seletivo de novo. Que é basicamente, você pode acabar. Qual é a chance de você receber spoiler de .hack? .hack? Mínima. Qual é a chance de você receber spoiler de Dandadan? Estruturalmente, sistematicamente menor. Qual é a diferença de você acabar vendo Dandadan mais rápido que o seu amigo? Impossível. A distribuição vai ser no mesmo tempo. Então acaba se tornando, adivinhem, um evento. Assistir anime semanalmente é um evento. E tem pessoas que talvez gostam mais do evento do que de assistir realmente animes. De fazer parte da cultura e tá tudo bem. Ai, cara, o pessoal simplifica pra entender, só que, cara, quanto mais eu estudo, mais eu detesto simplificação. É pra vídeo ter 20 horas, né? Foda-se. E você, macaco velho de 30 anos de idade, tá lendo Shonen, fazendo o canal narrativando ou o canal contrapondo, o que tá errado, entendeu? Exatamente como eu falei lá com o Hero Inside. Você é um intruso nessa mídia. Você não pode, então, querer tratar como se ela estivesse errando, porque não tá pensando em você. Sendo que você que é o intruso. Porque a média de qualquer produto feito sempre tende pra baixo, sempre tende pro básico. A gente consumiu o básico e gostou porque a gente não conhecia muito mais além daquilo. E aquilo foi a base que formou a nossa ideia sobre a mídia, né? E beleza, a gente viu um acima da média ou outro. Isso foi uma experiência que a gente fez aqui, que eu falei que os últimos cartoons, do Cartoon Network, ou cartoons em geral, novos eram uma bosta. Me botaram pra assistir cartoons novos. Eu achei uma bosta. Me botaram pra assistir alguns outros cartoons que eu nunca tinha visto. Eu não sabia se era novo ou antigo. Os que eram bons, eu gostei. O que é bom, né? A gente tá naquela discussão. Mas eu falei, caraca, que legal. O Vida Longa Realeza, que eu não conhecia. O Robô Simbiótico. Eu fiquei tipo, caraca, que foda. Até aquele outro lá, do Desliga, sabe? Do Pombo Azul e do Guaxinim lá. Eu achei o primeiro episódio ok, não foi lá essas coisas, mas achei ok. Então, tipo, não era que, eu fiquei velho e parei de gostar de cartoon. Não, foi porque eu não encontrava mais cartoons que saíam apenas do show, que iam acima da média. A mesma coisa com o mangá. Eu tava, tipo, volta mesmo pensando, cara, será que eu virei velho e não gosto mais de shonen porque eu tô idoso mesmo? Não. Peguei pra ler One Piece, que eu nunca tinha lido na minha vida, e adorei. Então, existe uma questão ali de, sim, existe o que é básico e que você, na época, você curte porque você não tem o gosto formado. E existem as obras que estão acima da média que naturalmente vão ser divertidas independente de... Você não chegou a um ponto da sua vida de cuspir o arroz e feijão da sua mãe. Se uma hora você cansou do arroz e feijão da sua mãe, tipo, pô, mãe, cansei de arroz e feijão. Faz o macarrão? Beleza, mas tem gente que vai comer arroz e feijão pro resto da vida e tá tudo bem. Não é porque às vezes ir pro diferente é positivo que você tem que obrigar as pessoas a irem. Ou achar as pessoas que não vão pro diferente inferior. Ou achar que a sua vivência tem que ser a média de vivência. De outros fatores, né? Ou ela tem uma maior chance de ser divertida independente de outros fatores. Mas existe espaço pra obra básica. Existe espaço pra obra comercial. E, em geral, cult. Eu tenho muito mais problema. Eu já falei. Se toda obra ruim que eu assistisse fosse uma prova e o amplificador de melhora, vou dar um exemplo aqui de novo com Dragon Ball, Toyotaro. Por que eu não tenho tanto ranço com o mangá de Dragon Ball Super do que eu tenho contra o anime de Dragon Ball Super? Porque no mangá de Dragon Ball Super eu verdadeiramente vi melhora. Ao ponto que o que eu mais amo em Dragon Ball Super no mangá é ver a melhora constante, ou nem que às vezes meio temporária, do próprio Toyotaro. É ver isso. É ver essa tentativa. Mesmo ele errando, eu vejo, opa, ele errou, mas tentou algo novo. Ele parou de ficar repetindo a fórmula do Z. Interessante. Ele errou aqui também, mas é diferente do erro, por exemplo, onde pegam lá no Dragon Ball Super Anime, que é só pouco caso. Fizeram nas coxas. É estruturalmente diferente. E por aí vai. Então, o problema de obras medíocres é o abuso dessas obras medíocres para ruins com base no viés negativo de usar o baixo senso crítico das pessoas. Você tentar jogar isso para Dandadan, uma obra que ela é o excelente em ser medíocre, que é difícil per se, porque usar o baixo senso crítico não é para vender uma mediocridade, é para vender algo abaixo da média. Que é, por exemplo, quando ele falou sobre Devil May Cry. Você pega aquele anime de Devil May Cry e coloca Min My Cry, e não usa a IP famosa pra ter fama, aquilo ia flopar e todo mundo ia esquecer. Porque per se aquilo não vale de nada. Já Dandadan tem características lá que eu gostaria de só ver isso. Cara, eu queria ver só se eu tô fazendo um anime de romance, clichê, com humor, sem essa frescunhada de ter que se desenvolver através de elementos de shounen pra ter o aspecto. Vai. E eu me incluo nisso, de certa forma, fica puto com isso, porque tá vendo lá o Sword Art Online, aquela merda, com um anime bom, todo mundo vai, Sword Art Online inventou o Isekai e o MMORPG. Você tá, tipo, desde os anos 2004, vendo Dot Hack, Sang. Não, acho que é 95.
por causa dos anos 2000. Max, jogando Dot Hack, Infection, Dot Hack GU, entendeu? Então eu entendo isso, essa angústia de tipo, o meu é muito melhor. E talvez seja. Eu acho que Mob Esse Dodge Hack ele é mais RPG, não é? Ele tem mais uma pegada RPG do que virtual. Ou eu tô falando merda? É porque eu só assisti um, né? Desculpa se eu tô palpitando errado. do que Dandadan, pelo menos nos animes, né? E o que eu assisti de Dandadan. Mas isso não torna Dandadan necessariamente vazio e necessariamente que a sua existência se torne inútil. Ambos os olhos lidam com personagens jovens, conflitos emocionais e Quadrinho sobrenaturais, combinados com momentos de comédia e ação. No entanto, Ô, anacronismo, vamos lá. Foda-se. Refere-se ao eu de quando liga tipo, as pessoas pertencem a outras. Falsa simetria. É a falso equilíbrio conhecido. Coloca a mente com ambos os lados. Preconceito midiático que jornalistas apresentam sendo equilibradas entre dos pontos. Ui. Mob consegue explorar esses elementos de maneira mais eficaz, oferecendo substância narrativa. Não. Porque Mob não se tem a mínima da necessidade de ter um viés romântico, já que o romance é usado, não é o tema de Mob. Tanto que um dos pontos que as pessoas mais acham anticlimático e até mesmo falso em Mob é a cena final dele, por causa do catártico do romance, sendo que o romance de Mob é algo subtemático. E um impacto emocional que inexiste em Dandadan. Porque o verdadeiro Mas Dandadan tem, assim, a comédia Dandadan é mais escrachada, né? Mais central. Mob Psycho é uma comédia mais contextual, né? engano Parabéns, obrigado, Narras. Foi o que eu falei, exatamente. é a gentileza. Vire uma boa pessoa. É só isso. E um anime muito mais pessoal do que Dandadan, que ele é mais contextual e mais de um estado perene da sua vida. Já Dandadan, por exemplo, Dandadan, se eu não me engano, ele é a própria alegoria do primeiro ao terceiro ano, se eu não me engano. Já Dandadan não. Mob, da evolução do primeiro ao segundo ano, que é um estado de vida, e ele aborda esse tema, essa temática de estado de vida, não apenas como um link emocional. Ou seja, você pode pegar Mob e ser um adulto, e você vai pegar essas temáticas, porque o que ele está abordando é muito mais além da sua vivência temporal. Dandadan não. Que diabo de comparação é essa? Você está tão sem argumento, você está tão sem exemplo, que você está tendo que apelar. Agora, analisando como o Mob constrói sua narrativa, seus temas e contrastando Fora que a Dandadan também tem uma questão do romance que Mob é deixado de forma secundária, né? Até a conclusão final. Obrigado, Narras. de Dandadan, destacando a Eu falar que Dandadan é ruim porque o romance dele não é bem estabelecido. E se eu for por esse viés de romance, Mob é um péssimo romance. As personagens femininas são sucateadas e jogadas pro lado em prol do protagonista. Não tem um desenvolvimento para tornar elas interessantes. Não se tem uma percepção do eu e nem construção do eu no sentido romântico. Usa apenas o romance como uma ferramenta para desenvolver o pessoal de apenas do protagonista. E não tá errado, porque são temas diferentes, cara. Tá tudo bem. Ai, cara. Mano, eu tô realmente em choque, gente. Eu tô em choque, velho. Que diabo que é isso? fundamentais entre uma obra que realmente comunica algo significativo e outra que se contenta em ser apenas superficial. A diferença na escrita Cara, é superficial porque você não tem a capacidade de ir um milímetro além. entre as duas obras torna-se evidente. Mas o que de fato faz com que Mob pareça mais palpável e autêntico que o Wakaran? Porque Mob, ele é pessoal, ele é sobre uma pessoa só. Não é sobre duas, sobre três, sobre um grupo que reflete em dois e reflete em um. Por que você não fala que você vai argumentar que o Wakaran tá meio sucateado e é extremamente menos interessante porque a Momo tem mais aspectos de personalidade e ressona mais com a maluquice do mundo do que o próprio Wakaran? Ou será que talvez o Wakaran ele tá realmente sendo trabalhado para esse ponto, para ele ser mais desenvolvido no futuro? Aí eu vou deixar para os caras que lê o mangá porque eu não vou saber se ele tá sendo propositalmente deixado de lado, menos interessante, ou se ele realmente está sendo colocado como uma dualidade de Mob. Cara, ele tá pegando a temática de Mob e colocando apenas na temática principal do Wakaran, sendo que não são. Caralho, viu? Ó, cabelo ridículo que tem momentos foda. Mob. Aquele negócio, né? A obra se contenta em ser... Ele falou? Se contenta aí? A diferença na escrita entre as duas obras torna-se evidente. Mas o que de fato faz a escrita? Analisando como Mob constrói sua narrativa, seus temas e contrastando-os com as escolhas feitas em Dandadan, destacando as diferenças fundamentais entre uma obra que realmente comunica algo significativo e outra que se contenta em ser apenas superficial. Tipo, se contenta em ser... Vamos ver. Cara, ele até agora não falou o que Dandadan comunica, velho. Ele não falou, ele não teve coragem, porque eu acho que ele realmente... Porque, além de Dandadan ter uma narrativa aí um pouquinho mais espaçada por causa do romance, e ele ter os primeiros episódios episódicos, ele não sabe o que o Dandadan quer comunicar. Ele não sabe, ele não percebeu. Ou ele tá metendo muito louco. apenas superficial. Suponha que seja verdade. Eu não sei, porque eu não li o mangá de Dandadan, só vi o anime. E o anime, de fato, ele ficou mais no monstro da semana, coisas do tipo, e desenvolvendo o relacionamento dos dois personagens e tal. Ai, Narras, como tu é fofinho, dá um beijinho.
Exatamente o que eu falei. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você tá falando que, pô, será que o autor não se diverte fazendo isso? Será que ele não vê valor nisso? Será que pra ele isso não é especial e talvez não seja especial pra você porque você não se conectou com a obra? Vai ter gente que vai achar especial, vai ter gente que vai achar Devil May Cry do Netflix. Esse aí eu vou brigar até o fim. Mas o roteiro de Dandadan não é bagunçado, não é zoado. Talvez o foco dele seja diferente. E ele queira ser uma história que não entra, pelo menos até onde o anime foi, tão dentro da cena psicológica dos personagens. Então assim, eu acho que tem que tomar cuidado pra não ficar elitizando obras e desmerecendo outras. Apesar de eu achar que sim, Mob Psycho me impactou mais profundamente. Eu sempre tenho cuidado de falar Claro, porra! Porque Mob é melhor que Dandadan. Óbvio! Tudo bem! A sua repulsa por obras medíocres não é pelo. Não é uma repulsa pelo medíocre, mas uma repulsa pela sua usabilidade. Porque ninguém nasce sabendo escrever uma nota 10, é um processo. Então você tá me falando que a pessoa só pode postar um anime, só pode fazer um mangá se tiver capacidade de fazer uma nota 10. Seria bom. Mas não é assim que as coisas funcionam. Vai ter que ter escritor mais medíocre para se desenvolver. Muita coisa a gente só vai aprender na prática. Porque não vai conseguir emular o público, porque é coisa de público, apenas na tentativa e na percepção e no estudo. Nem todo mundo é feito para ser uma Akira, um gênio do improviso, um Oda, para fazer work building e saber fazer uma média de qualidade incrível. Um Kubo para fazer uma ressonância temática e simbólica e excepcional. Um cara do Naruto, que eu esqueci o nome, me perdoem, para fazer uma obra escalonando de uma maneira muito épica. É um processo. Ninguém nasceu sabendo. Ai, caralho. isso me impactou mais profundamente e tal, menos que o Devil May Cry. Devil May Cry é uma merda. Então, Caralho. Você não pode ser 10, não lança. Filha da mãe. Ele tá tentando, sei lá, artificialmente jogar no Dandadan por nota 6, por nota 5, sendo que ele é um 7, 8 sólido. Então o que ele tá querendo fazer? Ele olhou pra Dandadan, ele não sentiu 7, 6, 8 sólido. Então ele tá tentando pegar e tirar a importância da animação, tirar a importância de um monte de coisa. E, mano, é foda. É bom ter uma análise um pouquinho mais complexa, porque a minha argumentação de que Dandadan é bom vai além da animação. A animação é pra pegar o animinho plástico. A animação e a direção mais plásticazinha. A composição de batalha. O Okarun ficando foda cringemente, mas a gente aceita isso daí porque é coisa de anime. É pra pegar pessoas que estão fora do espectro, que normalmente não gostariam de uma obra de romance clichê água com açúcar. Reclama de Horimiya. Eu aceito você falar isso que você tá falando com o Dandadan. De Horimiya. Que é uma obra de romance abaixo, que resolveu a problemática de relacionamento para vender depois a mesma enrolação que toda obra tem, enquanto fica usando o casal principal como easter egg de qualidade. Fala de Horimiya. Mas adivinha, é bom também, sabe por quê? Porque tava todo mundo de saco cheio de obra de romance que nem sequer chega no romance, apenas no sentido simbólico. E acabou tendo, artificialmente, mas ainda tendo, uma qualidade per se. Bom, enlouquecer. Mano, não vou aguentar esse vídeo não. Eu vou... 14 minutos, não aguentei, eu vou embora. para acabar, você não só cagando regra, entendeu? A diferença na escrita entre as duas obras torna-se evidente, mas o que de fato faz com que Mob pareça mais palpável e autêntico que o Okarun. Manel, mangá, 100% mangá, vai no nosso link de leitura. É o único lugar que tem pra ler. Os elementos contribuem para essa sensação de proximidade e credibilidade, porque Mob é Mob, enquanto o Okarun parece ser qualquer coisa que a obra precisa no momento. A resposta é simples. Mob é um personagem bem construído desde sua introdução. Ele é claro desde o início da obra, pelos seus trejeitos, o que define sua personalidade. Mob é socialmente excluído por ser um jovem muito introspectivo, franzino e que reprime seu imenso poder psíquico como forma de proteger os outros. E ele é o tema total da obra. Ele é a obra. O mundo resvala pra ele. Dandadan, não. Dandadan é o romance. O que você tá comparando é como se eu falasse, cara, Mob é ruim porque o protagonista é chato. É desinteressante. Não quis assistir. Você acha que é uma crítica legal? Você gostaria desse tipo de crítica? É o que você tá fazendo com Dandadan. Tá colocando um viés de qualidade, ou de percepção de qualidade, e jogando na obra sem consumir e entender a obra como um todo. Mano, eu quero muito ver como ele vai comparar com o Dandadan, velho. Essas nuances, juntamente com as expectativas externas que o cercam, tornam as suas dificuldades de socialização Cara, esse que tá com... Mano, esse vídeo tá com um cara de ensaio bait. Ele queria falar sobre Mob, não tem uma janela, nem um viés, e Dandadan é um anime do momento, ele tá usando Dandadan pra falar sobre Mob. Isso é muito antiético. Tá? O que você tá fazendo é antiético, cara. Vamos ver, vamos deixar ele argumentar aqui. Acho que tem duas pessoas, eu vi duas imagens. Duas pessoas estudarem, duas pessoas chegarem nessa conclusão, eu acho meio assustador. palpáveis e compreensíveis. Já, por outro lado, o Okarun é um personagem vazio. No primeiro episódio... Porque o foco é na Momo na primeira parte da obra. O Okarun tá de escanteio. Porque o foco não é ele. É impossível você não ter percebido isso. É uma obra com duplo protagonista quando um tá no seu momento. É a mesma coisa que você querer reclamar
Porque no arco do Soap King, o Soap tem mais desenvolvimento que os outros personagens, porque é o momento dele de brilhar. O arco dele ainda não chegou. E como um arco de introdução e de complexação do Ocaron, no momento, tá legal. Tá interessante. Tá bem feito. O seu trama maior, a busca por aceitação e amizade. Algo que, à A primeira construção do trauma dele no primeiro capítulo, no primeiro episódio, é bem fraco mesmo. vista, é similar à trama do Mob. Mas, no entanto, enquanto o Mob é moldado por uma construção cuidadosa de sua relação com o ambiente e as múltiplas facetas da sua personalidade enquanto interage no trabalho, O cara é o protagonista? Olha, Não. de fato, no anime, quem recebeu mais foco foi a Momo, pelo menos no primeiro episódio, né? Então eu diria que... Obrigado, Narras. É uma obra com duplo protagonista. Tá? Com duplo protagonista. Então ele deveria estar falando da Momo, não do Ocaron. Porque o cara não tem argumento. Ele literal pegou... Mano, é muito um vídeo pra falar sobre mob usando o Dandadan, velho. É muito um vídeo pra falar sobre mob usando o Dandadan. É que o Ocaron fica ali de deuteragonista. na escola e em sua própria casa, o Ocaron é um personagem Basicamente. definido exclusivamente pelas necessidades da sua narrativa. Ocaron é apenas definido pelo que a narrativa precisa. Sofre bullying porque não tem amigos, e não tem amigos por seja lá qual for o motivo. Isso faz a sua conexão a Yasa ser rápida. Fudeu, porque ele tem motivo sim. Pô, o cara... mano, por ser um esquisito. Por ser um cara que se... Ele... O culpado dele é ele. Por ele não estar com os amigos. É ele. Ele é um aficionado. Ele é um contraponto da Momo, só que a Momo conseguiu esconder a sua afixação. Ele é o contraponto da Momo se a Momo não conseguisse ter essa descolagem social. Enquanto ele é a Momo é ele se tivesse se soltado pro mundo, ou seja, ele é a Momo como se estivesse fechado no mundo. Porque aí depois entra naquela comparação entre hobby. Só que o hobby não é o hobby, é a introspecção dos personagens. E isso não é mal feito, é básico só, porque a ressonância primeiro é com a Momo. A Momo é aquele que tem um foco narrativo, enquanto o Ocaron realmente ele é mais ferramenta. E qual é o problema que você poderia falar isso? Vamos ver se você vai falar. Essa superficialidade é evidente no flashback do Ocaron, Eu acho que tudo é bem acelerado mesmo, eu concordo com isso. no qual ele tenta resolver seus problemas buscando contato com o alienígena. Isso Não, é um gesto de boa. Acho que é uma coisa que a criança poderia fazer tranquilamente. esse Exato. extremo Exato, é uma simplificação. é absurdamente plano, existindo unicamente para ligar os dois protagonistas. E com isso tendo sido feito, é descartada essa fixação. A falta de lógica ou profundidade nesse ponto apenas reforça a artificialidade da construção. Falta de lógica. Tomar no cu. Voltamos pra loja. Voltamos pra a deusa da qualidade. Aquela que diz já o 1 tem que vir depois do 2. Então se depois do 2 não vier um 3, isso é errado. Ai, cara. Eu não aguento mais. Meu Deus, quais são os livros que esses caras leem? Eu não aguento mais, pô. Porque todo livro que eu leio, pelo menos, não diz isso. O que esse pessoal tá lendo? A lógica é tão ferramenta quanto qualquer mentira. E se a lógica não tiver problema, porque ela também é uma ferramenta, não se usa. Construção do personagem. Já Ayase tem uma caracterização humilmente mais bem feita. A relação de Ayase com a sua avó ilustra mais um problema com o personagem do Ocaron, a inexistência de sua família ou algum tipo de guardião. Afinal, ele apenas existe. Caralho, cara, na primeira parte ele fala que ele literal usa isso como uma construção de que depois que você fala o tema dele, a mística dele, porque ela é usada para aquilo que é sobrenatural e o Ocaron aquilo que é o banal. E é muito interessante que depois que a mítica se inverte, o Ocaron parece que é o sobrenatural, e ela parece ser mais banal pela forma que ela luta, principalmente no começo, que os poderes dela não são vistos. Aí depois, com o tempo, o Ocaron tem aquela putaria dele começar a treinar, aí depois você tem a putaria do ciúme, que é muito bem feito, tem a pesquisa que é muito bem feita, tem a complexação, e algo que poderia ficar chato, que é aquele morde-a-sopra, rapidamente ele usa o morde-a-sopra, depois ele tira o morde-a-sopra, porque ele sabe que isso irrita quem tá lendo, isso é muito bem feito. Sim, parabéns. Assim como o Mob é feito para ser um personagem, visualmente pelo menos, mais simplório, para ele ir se complexando, mesmo no visualmente, o Ocaron também. A diferença é que é uma obra com dois protagonistas. Pegaram um Mob, vão fazer a piada e dividiram em dois. Foi filho de alguém. Não tem algum parente do Ai, cara, por que eu tô tendo que defender tanto o Dandadan, sendo que eu não sou nem tão fã dessa desgraça, velho? auxiliaria com sua futura sociabilidade, além da Ayase. Não há algum personagem que se importe com ele. Enquanto personagem, a Ayase ainda não se distancia muito do que é o Ocaron. Embora possua um pouco mais de substância, advindo pela relação com a avó, o drama em torno da relação das duas se desenvolve e já é resolvido no primeiro episódio. A dinâmica entre as duas ao longo da história não reflete essa resolução de maneira significativa. Sim, porque é uma obra de romance, não é uma obra dramática. Tudo é feito para desenvolver e calcanar no romance. Meus parabéns, você entendeu. Eu acho que a obra. Emocionalmente impactante. Porque também não é o foco da história, né? Ela está querendo que a história vire um negócio Obrigado, te amo. Mas não vou ter que argumentar mais. que ela não quer ser, entendeu?
Senão vamos comparar todo mundo aí com... Carol Hart, qual que é o nome daquele seu livro preferido lá? Eu esqueci que a gente viu. Se passa num dia só o livro todo, e o cara escreve de 55 formas diferentes, e virou o livro mais complexo de todos aí, eu não lembro qual é o nome. Ulisses, é. Pô, senão tudo tem que ser Ulisses, né? Entendeu? Não, tudo tem que ter uma história dentro da história, 1001 Noites quase, junto de Ulisses, e todos os relacionamentos têm que se desenvolver no sentido de, tipo, até o que não é prático pra história, porque é pra simbolizar basicamente a profundidade da vida real. É muito complexo. Eu tô falando disso e o povo no chat tá falando é dentro pra véia. É foda, né, cara? Você tenta conversar sério as paradas, aí o chat, miserável, fica falando essas coisas. Mas enfim, pode continuar falando que é bom pro algoritmo da Twitch. Então, tem que ver o que o autor quer fazer, pô. Porque existem coisas que são setups, existem coisas que são dramas. E tem setups bem feitos e mal feitos, ok. Mas o setup com a avó, eu não ligo. O do Karun, eu acho que o setup do passado dele é bem fraco, tá? Eu também acho fraco, mas eu não acho fraco. Tem a ressonância temática que acontece depois. Pro Okarun ser aquele mais sem personalidade e com o tempo desenvolvendo a personalidade. Dele, por exemplo, um ser sem querer, aí ele ativamente, plasticamente, bobamente, por exemplo, quer treinar escondido pra parecer forte do nada, porque ele quer se sentir útil. Tudo isso em subtexto. E eu gosto disso, pô. Já que não tem como ele competir com a Momo em quesito de carisma, porque se você fizesse isso, eu acho que aí sim o Okarun ficaria ainda pior. Eu acho interessante você ter esse setup de desenvolvimento pro off-screen no Okarun. Mas isso depende muito de como vai fazer no mangá. Do quão essa trama episódica e de desenvolvimento vai se tornar. Principalmente porque o primeiro baque do Okarun foi no final da temporada. Baque de personalidade. Baque do ser alguém. Enquanto a Momo já estava muito mais próxima de ser quem ela é no começo, o Okarun, não. Da avó não ligo. Porque o foco da história vai ser o desenvolvimento da relação do Karun com a Momo, né? Obrigado. Outro aspecto que evidencia a fragilidade da escrita é a forma como Dandadan trabalha os poderes da Ayase, os quais existem unicamente para que os poderes do Okarun sejam controlados de alguma forma, atendendo às demandas de enredo. Então isso é proposta. Não. Os primeiros capítulos eles têm a vantagem de determinar a proposta sem explicação prévia. Por que o personagem tem esse poder? Porque a história propôs assim desde o início. Se ela vai explicar isso ou não, fica em aberto. É tipo falar que você não gosta... Cara, ele não assistiu o anime, velho. Pronto que tem a raposa de 9 caudas na barriga, hein? Hein? Muito protagonismo isso aí, entendeu? Sim, no começo, porque ela vai ser uma bruxa, e literal, no finalzinho já começa ela manifestando a própria mão. Entra naquilo que eu falei de um representar a simplicidade, um a excentricidade, aí o poder dela é invisível, o poder dele é ser foda, só que esse poder reflete eles não serem. Aí quando ela começa a se conectar com o Okarun, de ser alguém, de se conectar com ele, o poder dela começa a ter mais característica, enquanto o Okarun começa a ter mais controle. Porque a história quer ir onde ela quer ir, né? Não, faz parte da proposta. Ela tem os poderes psíquicos e ele tem os poderes fantasmagóricos. Por exemplo, ele tá tentando falar isso, o poder é dela, do Okarun não é dele. O próprio poder do Okarun não é mérito dele. Ele não tem mérito no poder. Já o Momo é dita como aquela que tem um mérito no poder desde sempre. Só que pelo poder do Okarun não ser do Okarun, ele tem mais falta de controle, no sentido de ele consegue externalizar mais. Ela não. Sendo que um não acreditava naquilo, né? Ela não acreditava em alien, coisa psíquica, e ele não acreditava em fantasma. E eles têm os poderes disso, e eles se complementam. Isso é proposta. Não é que os poderes dela servem unicamente pra controlar os poderes do cara. Isso aí, eu acho que eles já estão tirando mérito de demonstrar, primeiro, como a relação das pessoas molda a gente, né? O fato de agora ele ter uma amiga permite ele ser mais autoconfiante e conseguir controlar os poderes dele, algo parecido com conseguir controlar as inseguranças, a personalidade e coisas do tipo, que ele não tinha antes, né? Ela ter ele mostra que antes ela só procurava homens problemáticos, que eram machão, e agora ela tá encontrando a verdadeira masculinidade dentro de um garoto que não apresentava isso, mas que vai Obrigado, Narras. desenvolver essa verdadeira masculinidade com o tempo. Até porque, na verdade, ele não tem essa verdadeira masculinidade. Eu acho que é mais uma crítica da percepção jovial de procurar alguém pronto, sendo que ninguém verdadeiramente é pronto, está pronto. E aí você analisa a você estar com a pessoa num processo de melhora individual que ambos podem se ajudar. Esse é o padrão da maioria dos mangás de romance. Pelo menos os com mínimo de desenvolvimento. Isso é bem basicão. E a forma mais lúdica que eles trabalharam aqui é boa. Virtuosos, heróicos e tudo mais, mesmo que ele ainda seja um adolescente problemático que tá crescendo. Então, é proposta. Não é vazio. Além de ser efetivo pra trama, traz essa questão do relacionamento dos dois que vai culminar em sexo. É uma das mensagens mais claras assim da obra, sobre esse complemento dos seres humanos. Então não, o poder dela não é só pra ela controlar o poder do garoto lá. Até porque ela vai fazer várias outras coisas com esses poderes. É ela andando de cavalinho nele e usando isso tipo Homem-Aranha pra fazer curva e tal. Não tá controlando o poder dele, tá incrementando. Até porque ela para de controlar o poder dele durante bem rapidinho, né? O cara já consegue aprender mais ou menos ali o básico. Então eles estão se complementando. Eles não estão. Não existe Os caras respondeu, não, tem muito pouco tempo isso aqui lançou, velho. O pessoal também tá comparando Mob com Dandadan, ambos possuindo propostas totalmente diferentes. Meu Deus, ele vai meter mochiche. Não, ele não vai meter mochiche. Ai, Jesus, eu vou morrer. Caralho, não, mano, não é esse mochiche, não. Não, eu vou morrer, eu vou.
Puta que pariu, velho. Não vou aguentar não, mano. Ela faz Foi com que, embora, na tá, verdade, gente? consiga fazer mais coisas. O poder dela ajuda também o poder dele a ficar mais amplo ainda. Não, que ele tá falando de que, tipo, pro roteiro, o poder dela só serve pra controlar o poder dele. E eu acho que não. Eu acho Não. que o poder dela, no roteiro, não serve só pra isso. Serve pra todas as outras coisas que a gente comentou. Não só de dentro do Ele tá simplificando, ele tá simplificando. Ele quer falar de dano. poderzinho, amplia o que ele pode fazer, gera situações legais. O que já é bom. Caraca, o poder amplia a capacidade do outro e permite mais cenas legais de dupla de personagem interagindo, solucionando um problema juntos. Isso já é bom. Mas estou falando aqui que isso também implica em outras coisas, temáticas para a própria obra. Essa conveniência narrativa é um também de um problema maior. Todos os discordo. personagens de Dandadan são superficialmente Eu discordo dessa parte que ele falou do construídos, servindo mais como ferramentas para mover a trama do que indivíduos com agência própria. Parabéns, a maioria. Eu não vou falar, mano. Eu cansei, velho. Eu tô realmente cansado porque toda a análise dele tá enviesada. Eu não quero mais ter que debater isso aqui, não. Alvo da Yasna. Ela emprega, primariamente na história, a função de explicar o lado oculto do universo e guiar personagens no uso dos poderes. Isso de forma alguma é um problema, já que o arquétipo de sábia ou mãe pode ser desenvolvido satisfatoriamente por qualquer escritor competente, não sendo esse o caso. É contraposto Por quê? Vai. da personalidade misteriosa, nos induzindo a crer que sua caracterização Quê? desenvolvido satisfatoriamente por qualquer escritor competente, não sendo esse o caso. É contraposta e reforçada a personalidade misteriosa, nos induzindo a crer que sua caracterização seria explorada depois. Dandadan dessa forma depende da boa vontade, paciência ou ignorância do viewer. Na introdução da terceira integrante do grupo de protagonistas, no episódio 6 e no tão aclamado episódio 7, Aira segue a mesma exata regra de Dandadan. Ela é apenas um arquétipo simplório. Sua cena inicial, em que ela Ela zomba até o do momento eu achei bem rasinha mesmo. para impressionar uma amiga, não reflete uma personalidade consistente com seus abrochar. Essa Eu atitude achei ela uma existe personagem bem estranha mesmo. exclusivamente para conectá-lo à dupla principal, como uma piada E isso eu só senti que era mais forte mesmo pra conectar ela com o grupo. Isso é claro. comum do gênero de colegial. Mais adiante, essa característica maldosa é rapidamente descartada e substituída por uma versão mais bobinha da personagem. Sim. Essa mudança abrupta Obrigado. não parece fruto de uma desvelação da sua personalidade, mas sim de uma necessidade evidente da obra de apelar ao público adolescente. Isso aí é fato. Isso aí é incontestável. É o foco da obra. É o foco da obra. E não precisa estar no sexto episódio, no quinto, sexto episódio pra perceber, não. No primeiro já é claro. Inclusive, essa velocidade de Dandadan, eu acho que é uma representação muito grave de como a geração TikTok tá influenciando a forma que mangás são produzidos e lidos. Também acho, viu? Isso aí eu acho. É aquilo que eu falei. Eu trocaria toda a papagaiada de tudo só pelo romance mais lento. Mas aí, pô, não tem muito o que fazer, né? Aí não é a gente que decide essas porra. As histórias estão ficando gradativamente mais rápidas. E eu já. Você fica, ué, como assim? Entendeu? Você vira uma página e já aconteceu a história toda, não teve desenvolvimento nenhum. Ela agora passa a desempenhar o papel de rival amorosa da Yase, em um triângulo amoroso, sem qualquer profundidade ou justificativa convincente para essa transformação. A falta de consistência em Aira não Ai, justificativa necessária. Cara, ela é feita pra ser uma cabeça de vento egoísta e que quer. Tá no episódio. Se você assistiu, você já não cai nessa papagaiada que ele tá aqui falando. Lê, mas eu acho que é muito jogado. É muito jogado mesmo. É muito jogado mesmo. Jogado para o senhor caralho. Mas você tem toda uma construção da bolinha. Tem toda uma construção do porquê da bolinha, ela ter pegado a bolinha e ter ido pro Ocarum. Do porquê o Ocarum atraiu ela por causa do poder mágico, psíquico. Porque ela acabou pegando porque ela tinha algo que protegia ela. Tem toda a construção. E a velocidade é o que mais atrapalha. Não o texto nem as justificativas. só enfraquece sua própria presença na história, mas também expõe a dependência da obra em arquétipos e mudanças forçadas para tentar manter o interesse do público, em vez de construir Porque eu achei que Dandadan é divertido. Ainda não me pegou. Não virei um fã de Dandadan. Eu achei que tem mais mérito do que os caras estão botando aqui. Mas realmente, eu entendo o sucesso, porque sucesso comercial é diferente de qualidade da obra. Sucesso comercial precisa ter propaganda e qualidade visível. Qualidade, de fato, visível, que você consegue ver e identificar como qualidade. Dandadan, estúdios de animação que meteram dinheiro, ficou incrível a animação. Aí você consegue e um marketing massivo em cima de todo mundo. E isso faz com que o público entre pra assistir. Que é fama. Fama. Às vezes, o único mérito da fama é a própria fama, então não tem muito o que O que fazer. faz uma obra de sucesso. Aí você tem que ter um mínimo de qualidade pra manter ela como uma obra relevante, entendeu? Chegar ali, ficar famoso e se manter famoso são duas coisas diferentes. Eu acho que Dandadan tinha ali o básico pra ficar vivo. É uma experiência audiovisual divertida. Eu quero ver mais quando tiver. Mas não me fez ficar maluco pra ir pro mangá. Não li o mangá até hoje. personagens que evoluam de forma significativa, Dandadan recorre a alterações Esse aqui é o designer que fez Sensei Omega, né? Também fez um anime chamado Kashir Sins, um negócio assim. Em vez de construir personagens que evoluam de forma significativa, Dandadan recorre a alterações arbitrárias que só reforçam a fragilidade de sua escrita. Mentira. Puta que valeu. Que reflete a ressonância temática do que importa é o casal principal. Então, por isso, quando apareceu ela como primeiro coisa romântica, isso é... Por quê? Porque triângulo amoroso é uma das maiores vacas de dois legumes em romance. Então você forçar que a personagem chega e ela é mais papapá, é impossível você ter uma coisinha chamada de chips involuntários. Porque quando você acaba fazendo um mangá, um triângulo amoroso em um mangá de romance, pode acabar que esse personagem ele acaba tendo fãs. O que força uma coisa comercial de você querer que esse romance ele continue se retroalimentando. Boa parte dos triângulos amorosos que foram muito famosos, o autor teve que pegar o personagem e jogar ele de escanteio, esquecer ele, que fez a fama do mangá disputar, ou
artificialmente separar os casais e dar outro casal pra ele. Porque o personagem, ao chegar e ter mais característica, principalmente porque o Okaruma ele tem menos personalidade, porque eu acho que é a temática do personagem, acho, que quem lê o mangá vai saber melhor do que isso, pelo menos se vai conseguir pegar, é feito de propósito. Assim como o outro personagem que é feito, olha, ainda bem que eu argumentei isso lá no começo. Por quê? Porque o foco não é essa personagem, o foco é os dois. É o que ela faz. E é essa conexão. Então, quando eu vi, por exemplo, o que aconteceu muito com o pessoal mais jovem, quando foi assistir Dandadan e chegou o menininho lá, falou: ah, não, vão colocar. Meu Deus, vão colocar Triângulo Amoroso. Não, vão colocar Triângulo Amoroso. Eu fiquei só. Caralho, o autor é bom, mano. O autor conseguiu colocar um fake triângulo amoroso. Um fake triângulo amoroso. Porque ele construiu. Ó, tem a construção para justificativa da própria Momo corar ao ver ele. Por quê? Não é um coro é um coro de vergonha, mas não vergonha de atração, mas de vergonha por um estado bobo e infantil que ela estava tendo, de vergonha de ação. Cara, muito bem feito. E adivinha? Próximo episódio confirma isso. Ou ele vai falar que isso não é qualidade também. A ira aqui é reduzida a uma ferramenta narrativa. Sua função principal é conectar a história a um flashback melodramático que, no final das contas, não comunica nada que irá premiar o decorrer da obra. Eu achei o flashback em si bom, muito bem dirigido, muito bonito e tal, mas a barulheira que fizeram pra esse flashback eu não entendi, mano. Eu acho que foi isso que fez eles fizeram fazer esse vídeo. Eu entendo. Eu sei como é que é. Você vê uns negócios. Ah, incrível, você vai ver um negócio e fala, cara, isso aqui não tem nada. Básico. Eu também fico angustiado assim, o contraponto. Acontece comigo. Tipo, é bonito, é bem feito. Só que eu tinha zero conexão emocional com a Aira, eu tinha zero conexão emocional com a capeta lá, eu tinha zero conexão emocional com a vida dela. Tanto fez como tanto foi. Então, assim, bonito. Só que fez. Ai, todo mundo, ai meu Deus, é tão incrível e lindo e bonito e tal, vou chorar. Eu fiquei, cara, bonito, legal, mas. E daí? Não entendi esse impacto todo que teve, não. O encerramento do episódio 7, conectado ao início do episódio 8, evidencia esse medo do autor em se comprometer com uma abordagem mais séria e desenvolver essa proposta. Porque não é a proposta. Ai, caralho. Sinceramente medo do autor, né, cara? Calma lá. Critica a obra, já não mete farpada no autor, não, que isso desvirtua tudo. A gente desvirtua tudo. Não faz isso não, mano. Não faz isso não. Cara, tu não entendendo nem a obra, pô. Ah, Medo do autor. Não tem nada a ver de medo. A gente não conhece o autor. A gente não sabe de nada que tá acontecendo. Mano, se tivesse na terceira temporada pra gente fazer o que a gente fez com Boku no Hero, por exemplo, na quarta, na quinta, beleza. Tu falou que tu leu o mangá, eu pelo menos te dou uma colher de chá. O que eu posso falar é que a obra não tava se propondo a fazer coisas mais sérias mesmo, e tudo que era sério logo perde o impacto e volta pra bobeira. É. Isso é verdade. Isso vai incomodar algumas pessoas. Outras não. Depende do que você tá procurando numa obra. Decorrer da série. A Yas e Aira são as duas personagens que confirmam esse problema. Teoricamente são impactadas por terem visto o flashback do acrobata, porém, não apresentam nenhuma mudança entre os dois episódios. É como se elas Porque não é. Ai, não. Que inferno, mano. Puta que pariu. Me dê um vínculo psicológico de tempo de mudança de ânima, vai. Meu Deus, velho. Que tipo que vocês consomem? sequer lembrar. Porra, nem vende putaria. Ah, tem tal obra que faz isso. Porque 90% das obras mais cultas, 90% das obras da camada, a mudança é de percepção, não a mudança total de alma. Ocorrido. Poderia-se esperar que, ao menos, a introdução de outra faceta à Aira iria aparecer, em vez de permanecer presa a esse tropo banal de rival romântica da Yas. Não é necessário um crescimento mágico da noite pro dia, mas sim de uma desenvoltura orgânica e coerente, que, depois desse clímax, seria o mínimo esperado. É importante destacar que, durante o sétimo episódio, o anime praticamente se transforma em outra obra. Este episódio representa o ápice de produção e direção em Dandadan, com o passado sendo revelado por meio de um diálogo mínimo, onde o instrumental Acho que nem tem diálogo, né? guia a sequência. Ademais, o impacto da cena não vem apenas da trilha Inclusive é melhor do que do mangá, o flashback. sonora, É. mas também da excelência na produção e Isso direção. aí eu vi, isso aí eu vi. Então, em muitos aspectos, esse é um episódio fenomenal. A produção atinge seu certíssimo. Sim, é um episódio fenomenal em um anime mid. Se o anime conseguir toda a temporada um episódio fenomenal pra uma quantidade de episódios mais medíocres, com aquela famosa oscilação positiva, igual é One Piece, clímax bom e volta pra uma qualidade aceitável, top! O que você tá querendo falar é tem um episódio bom enquanto o resto é intragável, o que não é verdade. Não é Dragon Ball Super. Claro que eu tô indo por extremo, mas existem mais nuances nesse cinza. E a direção finalmente desabrocha, A qualidade do momento é inegável. O problema pra mim é a conexão que isso tinha com a história antes e depois. É. tendo com o que trabalhar, em uníssono com a trilha sonora marcante. Contudo, Eu choro todas as vezes que eu assisto esse episódio aí, ó. O Chico Abacate. Eu não, por exemplo. Porque eu não tô em conexão nenhuma com esse momento. O momento é bonito, mas ia ser muito melhor se ele tivesse propósito real dentro da história. Emocionalmente falando, não de trama, mas propósito emocional. Que fizesse. Eu acho que tem, sinceramente. Só que é simples. Pouco tempo. Dá aquela sensação de início de mangá não só por culpa do TikTok, mas por causa o problema que tem Dragon Ball, o problema que tem One Piece, o problema que tem Bleach. Acho que o problema que tem Bleach é também o problema que se tem no próprio Naruto, que é a necessidade de um clímax de fixação nos primeiros capítulos para se fidelizar o público. Então, é aquilo de talvez o mangá na época teve uma queda de venda e, cara, mano, talvez isso aqui eu queria trabalhar melhor. Porque isso tem muita cara de desenvolvimento de segunda faceta, que é o quê? Isso aqui, cara,
pelo que a menininha tava fazendo, até pelo aspecto de personalidade dela, de ser mais simplória, igual o Okarun, de ser uma pessoa mais... da própria construção dela. A gente ia ter o desenvolvimento da ânima dela em uma temporada. Mano, isso aqui tem cara de segunda temporada. Resumo. Não só o impacto na personagem, mas no leitor também, por estar conectado com o personagem. Claro, algumas pessoas vão se conectar naturalmente, porque a forma que você se conecta com a obra varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que vai se conectar com esse tipo de cena por 1001 motivos, e não tem problema nenhum isso. O negócio é quando a obra ela tende a aplicar corretamente vários outros elementos, é mais fácil até quem não tem conexão nenhuma com isso acabar se emocionando também. Exato. Entendeu? Então, como se fosse, tipo, já tem quem gosta, quem tá no meio e quem não gosta. Quanto mais bem escrita uma obra, naturalmente ela vai tentar pegar pessoas do outro lado que estão no neutro ou que não gostariam daquilo. Isso, que é obra, basicamente obra mainstream. A diferença é que quando você consegue fazer algo muito, muito genérico, a quantidade de obras de predispostas a gostar é muito grande, porque você tá pegando com signos muito globais. Situações de temperatura. É simples, por exemplo, Dragon Ball, pô. Que anime, que obra, que franquia conseguiria fazer eu assistir ela que tivesse a qualidade mínima que Dragon Ball Super tem? Só Dragon Ball, pra mim, por exemplo. Normais. Isso tudo isso aqui é muito legal. Mas Só isso. é isso. Não tem mais nada. Dentro do. Ele está dentro da história. E aí a direção foi lá e fez esse momento ser um dos melhores momentos da temporada do anime. Pra destacar bem esse elemento que está dentro da história. Mas, antes e depois. É simples. Dan Dan Dan, ele é muito carregado pela animação e pela direção, porque a temática dele não é mainstream. Por quê? Anime de romance não é tão mainstream. Pega a maioria de animes de romance, com foco em romance. Não vai ser mainstream. Pega quanto vendeu Nana. Não vai ser tão mainstream. Então, o que o autor tá fazendo é pegar uma obra de romance e vender essa obra de romance com elementos pra pegar pessoas que não gostam tanto de romance. Só por esse corno não abusar de chip, delícia, pô. Dá vontade de dar um beijo nele. É como se nunca tivesse. Caso vocês não saibam, o triângulo amoroso é um dos arquétipos e ferramentas de empatia e de conflito que eu mais detesto em todo e qualquer romance. Se uma obra tem romance, existem obras focadas em triângulo amoroso, e se a obra tem um triângulo amoroso, tem grande chance de eu dropar. Eu realmente detesto triângulo amoroso. E foda, algumas obras que eu gosto muito de romance têm triângulo amoroso, e é exatamente porque eu detesto isso. Quando é muito bem feito, eu pago um pau do caralho. Isso poderia ter sido potencializado se tivesse conversado melhor com os personagens, visto que os personagens são a janela do leitor dentro da história. Uma pessoa pode se emocionar por causa de uma animação. Marvel 1994, Issue 2, tem uma cena de um mutante sofrendo preconceito e mesmo não tendo apego emocional, a utilização da arte do Alex Ross deixa ela mais emocionante. Ou seja, a direção pode ter feito a pessoa se emocionar. Então a narrativa não é a única coisa que ludibriaria as pessoas. Não, nem de perto é a única coisa. Você tem arte, você tem animação, você tem direção, você tem trilha sonora, você tem tema. Até porque livro não tem arte desenhada, né? É só texto. E tem gente que chora com o livro. Eu já chorei lendo livro. Porque o ponto não é o que tá impresso. Não é o que você tá vendo necessariamente, é o que você tá sentindo. Existe um problema brutal. Isso tudo se passa dentro de Dan Dan Dan. Apesar de sua qualidade, o episódio não impacta a trama geral. Não afeta o protagonista, nem provoca mudança significativa nos demais. Ele se apresenta apenas como um evento isolado. Foda-se. Sim, foda-se. Caralho, um grandíssimo foda-se. Até porque, adivinha? É pessoal. É como se... É porque eu ia dar o exemplo de mob, mas não cabe. Não vou fazer esse erro, não. Mas se mob... Se você tira a narrativa de superpoderes de mob e coloca apenas com um devaneio do próprio personagem, continua maravilhoso e o aspecto de realidade de mudança vai ser mínimo. Porque o aspecto de mudança do mob é nele e no Sensei. O resto é sumariamente sucateado. Mas é porque esse é o ponto. Claro, não é o Sensei, mas nada que vem da parte dos poderes dele. Porque os poderes são contrapontos. Então, se você tira os poderes dele contraponto, todos aqueles que foram atingidos pelos poderes são somente também. Sem repercussão ou continuidade dentro da narrativa maior, destacando Não que a Gami ga Kill, mano. Sabe essa porra, Gami ga Kill? Aí, ó, você é hipócrita, tudo que eu tô falando. A Gami ga Kill é ruim pra caralho. Eu adoro poder. Eu tenho que. Mano, eu me botei num buraco muito difícil de sair. Kill narrativando é todo, pô, na moral, conversa e tal, mas eu não sou assim. Eu não tô querendo discutir, vai uma merda essa porra aí. Sai pra lá, cara, sai pra lá, sai pra lá. Mas eu não posso fazer isso, caraca. Porque senão não tem uma conversa legal. da fragilidade É responsabilidade de criador. estrutural na obra como um todo. Ele não se compromete e, quando tenta abordar algo mais sério, falha em causar impacto e rapidamente retorna à sua mesmice habitual. Outro anime que tem sua centralidade E eu gosto dessa mesmice, de nada. no sobrenatural é Mushishi. Pô, mas aí Ah, puta que pariu, velho. Vou embora. comparar Mushishi com Dandadan, você tá comparando uma maçã com uma banana porque os dois são fruta. Criatura transcende o papel de mero antagonista ou artifício narrativo, assumindo um significado simbólico que reflete aspectos profundos da Mano, esses seus exemplos são tão ruins que eu consigo pegar uma cacetada de anime, de mangá, de obra, eu vou embora, tá, gente? Não aguento mais. natureza humana ou das emoções de seus poderes. Essa abordagem cuidada Cara, eu sei que é argumento, eu sei que é só necessidade, blá, blá, blá. Mas se você ao menos estiver perto do que seria Dandadan, pra você dar exemplos do que o Dandadan poderia ser dentro da sua proposta matemática, você tá querendo pegar um peixe e jogar no céu, porque você acha muito mais belo voar do que nadar. Eu vou embora, não aguento mais.